pode levantar e caminhar perto de ti, Jesus, perto de ti, Jesus. O nada se torna alguém. Caído pode levantar e caminhar perto de ti, Jesus, perto de ti. Melodia sabe o quanto é importante te deixar bem informado. O trânsito, o tempo, os principais fatos nacionais e internacionais, tudo que envolve diariamente a sua vida. A gente vai atrás da informação para você ganhar tempo. Assim, sobra tempo para a sua família, um tempinho para a gente e o mais importante, tempo para Deus. Melodia, Deus e você, nossas razões de viver. Ficou muito mais fácil marcar suas consultas de rotina no Núcleo de Saúde Unimed. Agora você faz tudo online. Mais de 20 especialidades médicas e áreas de saúde para agendar de onde estiver. Você não precisa mais ligar para marcar. Bastam alguns cliques no site ou celular. Acesse www.unimedsudoeste.com.br e saiba mais. A Unimed Sudoeste tá on. Em Vitória da Conquista, Prática Serviços Terceirizados, equipe qualificada e constantemente treinada, portaria e controle de acesso, limpeza e conservação, recepção e logística, inteligência estratégica em gestão de pessoas à sua disposição. Prática Serviços Terceirizados. Venha fazer parte do nosso time, acessando o site praticaservice.com.br, praticaservice.com.br e cadastre o seu currículo. Nossa sede está localizada no condomínio Alphaville 1, área comercial, saída Vitória da Conquista, Barra do Choça. Telefone 3421-8006, 3421-8006. Você sabia que as doenças cardiovasculares são uma das principais causas de morte em cães e gatos? Fique atento se o seu pet apresentar estes sinais: perda de peso, fácil cansaço, tosse, língua roxa, convulsão ou desmaios. Vitória da Conquista tem uma clínica cardiológica especializada, Cardiovet, doutora Roseli Sanches, especialista em cardiologia e ultrassonografia veterinária. A clínica Cardiovet realiza ecocardiograma, eletrocardiograma, ultrassonografia, raio-x e consultas cardiológicas. E está localizada na Avenida Gilenilda Alves, no posto Boa Vista, bairro Boa Vista. Entre em contato pelo Instagram, doutora Roseli Sanches Cardiovet, ou pelo WhatsApp 77981119405, 981119405. Cuide do coraçãozinho do seu pet, que faz transbordar de alegria o seu coração. Sincal, há quase 4 décadas atendendo Vitória da Conquista e todo o sudoeste baiano. São mais de 30 mil itens para construção, reforma e decoração. 265 colaboradores distribuídos em 6 unidades para melhor lhe atender. A Sincal dispõe de sistema moderno de autoatendimento, espaço coral, o maior showroom Biancogres da Bahia e uma área específica para atender arquitetos e decoradores. Vai construir ou reformar? Tem sempre uma Sincal pertinho de você.
Para se sentir renovada, ser cuidada e sentir-se bem, a Clínica de Estética Lívia Dias oferece diversos tratamentos corporais e faciais para você. Um desses tratamentos é a criolipólise, super eficiente para acabar com a gordura localizada em flancos, braços, abdômen, costas e outros locais. Uma tecnologia exclusiva de congelamento de células adiposas, as famosas gordurinhas. Este tratamento facilita a quebra das gorduras e te auxilia a modelar o corpo, te deixando ainda mais linda. Clínica de Estética Lívia Dias, na Avenida Otávio Santos, Centro Médico Itamaraty, 3º andar, em Vitória da Conquista. Acesse o Instagram, @Clínica de Estética Lívia Dias, ou ligue 77991514823. 9151-4823. A sua melhor versão é com a Clínica de Estética Lívia Dias. O Grupo Tecnoágil faz a diferença quando o assunto é proteção. Tenha segurança a qualquer hora e em qualquer lugar. Conheça as nossas soluções para a sua proteção, da sua casa e do seu negócio. Rastreamento veicular e de cargas. Terceirização de mão de obra. Automação residencial. Energia solar. Vídeo monitoramento. Portaria remota. Não conte com a sorte. Conte com a Tecnoágil. Fale conosco e saiba como podemos te ajudar. Ligue 77-3421-0975. Tecnoágil. É o futuro em suas mãos. Rádio Chofer, a voz do rodoviário. O jornalismo é instrumento intermediário entre a sociedade e o que acontece na sua cidade, no seu estado, no Brasil e no mundo. Rádio Chofer. Política, economia, cultura, esporte, lazer, entretenimento. Rádio Chofer. Jornalismo com seriedade, imparcialidade e credibilidade. Rádio Chofer. A partir de agora, aqui pela Melodia FM. Direção de jornalismo e apresentação, Léo Pereira. Olá, boa tarde, 12 horas e 15 minutos, horário de Brasília. Estamos iniciando o programa Rádio Chofer, edição desta segunda-feira, dia 14 de outubro, ano 2024. O programa Rádio Chofer é uma realização e oferecimento do SimTravC, Sindicato dos Rodoviários de Vitória da Conquista e Região. Presidente, o Álvaro Souza. Apresentação e direção de jornalismo é minha, Léo Pereira. De segunda a sexta-feira, do meio-dia a 1 da tarde, é recorde de audiência, o jornalismo na metade do seu dia. Estamos ao vivo pela Sintonia 87,9 e também através do Facebook da Rádio Melodia Conquista. Tem um aplicativo também da Rádio Melodia, você pode baixar aí na Play Store do seu celular e acompanhar a programação 24 horas ao vivo. O canal do YouTube está passando por um upgrade, uma assistência técnica, por isso que nos últimos dias nós não estamos ao vivo pelo YouTube da Rádio Melodia, mas ao vivo pelo Facebook, pelo aplicativo e pela Sintonia. Você pode mandar sua mensagem através do meu Instagram. Segue aí, @LéoPereiraJornalista. @LéoPereiraJornalista. Manda sua mensagem através do direct do Instagram. Como vai o tempo e a temperatura? Primavera brasileira, o dia amanheceu nublado aqui em Vitória da Conquista. Máxima prevista 27 graus. Probabilidade de chuva 84%. Ainda não choveu, pelo menos na região central de Conquista. Se chover, 2,7 milímetros apenas, mas só o fato de estar nublado já dá um certo alívio pra gente. Os termômetros marcam neste momento 24 graus, podendo chegar, portanto, a 27. Amanhã, terça-feira, máxima de 24 graus, um dia um pouco mais ameno. Amanhã, terça-feira, probabilidade de chuva também pequena,
Se por acaso houver alguma precipitação pluviométrica, coisa pouca, assim, menos de 1 milímetro de chuva. Por exemplo, em relação a hoje, amanhã já é um dia que tem uma máxima menor do que a de hoje. 24 graus é a máxima prevista para amanhã. Pra você ter uma ideia, neste momento já estamos com 24 graus aqui no alto da Avenida Washington Luiz, esquina com a Regis Pacheco. Datas celebradas hoje, vou trazer aqui para os nossos ouvintes, lembrando que nós tivemos o feriado no sábado, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, a mãe do Filho de Deus, as nossas reverências à nossa mãe Nossa Senhora. Foi dia das crianças também. Ontem, dia 13, foi celebrado Dia Internacional para a Redução de Desastres. Ontem foi Dia Nacional do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional. Dia Mundial da Trombose. Hoje, dia 14, é Dia do Meteorologista, Dia Mundial da Normalização, Dia Nacional da Pecuária. São as datas celebradas em 14 de outubro. E o que é notícia nos principais jornais do Brasil, você fica sabendo agora aqui no programa Rádio Chofer. Ouça agora as manchetes do dia. Jornal Folha de São Paulo, apagão em São Paulo completa 2 dias e Enel terá 2 meses para explicar a crise. Quando falta energia numa cidade do tamanho de São Paulo, mais de 14 milhões de habitantes ali, quase 18 contando com a grande São Paulo, é prejuízo absurdamente grande. As empresas concessionárias que operam, no caso a ANEEL em São Paulo, tá entrando aí no bico do corvo, como diz no ditado, né? Porque o bicho vai pegar. Quando falta energia lá, 2 dias sem energia, né, no sentido de integralidade em São Paulo, a empresa vai ter 2 meses para se explicar. Uma submanchete aqui do jornal Folha de São Paulo, o SpaceX, a empresa de Elon Musk, conseguiu lançar ontem o seu superfoguete Starship, o 5º da série, e recuperou o primeiro estágio em inédito pouso na própria plataforma, abrindo caminho para o seu rápido reuso. Se não me engano, é um vídeo que está circulando na internet, o foguete fazendo o pouso na própria plataforma que fez o lançamento dele. Tanto que nas campanhas políticas a gente ouviu muito aí um jingle, que hoje em dia não tem mais jingle original, não. Pelo menos na campanha de 2020, eu produzi jingles, né, com letra, com melodia, com tema específico para 3 prefeituras, né? 2 de São Paulo e uma aqui na Bahia. Mas, já de 2020 para cá, a gente só percebe as pessoas usando a mesma música para todo mundo. A mesma campanha que teve aqui na Barra do Choça, não sei aonde, e tal ali coisa, a mesma música, vai tomar lapada, foguete não ter ré. A própria candidata Sheila Lemos usou muito, o pessoal da campanha dela, não sei se era oficialmente ou o povo que andava com o carro atrás, usava muito essa música, foguete não tem ré. Agora já não vai servir para a próxima eleição, porque o Elon Musk, o 5º foguete da série de super foguetes Starship, ele recuperou o primeiro estágio em inédito pouso na própria plataforma. Então eu vi um vídeo na manhã de hoje de um foguete dando ré praticamente. Ele vem de cima para baixo, encaixa na plataforma e aí desaciona os motores. Por isso que eu já abri essa submanchete aqui para poder falar desse assunto. Hoje em dia, com a tecnologia, foguete está tendo ré, meu amigo. Jornal Estado de São Paulo, apagão em São Paulo completa 2 dias e Enel terá 2 meses para explicar a crise. Sob pressão, Enel aumentará efetivo no combate ao apagão. Vamos aguardar, né? Qual é a explicação, né? Após
reunião convocada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, a empresa Enel, concessionária do serviço na cidade de São Paulo e região metropolitana, se comprometeu a ter, a partir de hoje, 2.500 funcionários atuando para restaurar a distribuição e acabar com o apagão provocado pelo temporal da sexta-feira. Eu assisti os vídeos do temporal em São Paulo, minha prima mandou um vídeo até da sacada do prédio dela, foi coisa feia. A Enel terá ajuda de outras distribuidoras que atuam no estado. A concessionária anunciou também que vai instalar radares climáticos na cidade. A Enel, cuja concessão se estende até 2028, está sob fogo dos governos federal, estadual e municipal. Antes da reunião, o Ministério das Minas e Energia criticou a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, o Ministério das Minas e Energia criticou a ANEEL e disse que falta fiscalização dos serviços prestados pela concessionária Enel. No pico do apagão, mais de 2.100.000 endereços ficaram sem luz. No início da noite de ontem, domingo, 48 horas depois das chuvas que aconteceram na sexta-feira, 760.000 pessoas, residências, pontos de energia, estavam sem eletricidade. E o jornal O Estado de São Paulo também traz o seguinte: para especialistas, redução de custos faz parte de estratégia global da empresa Enel em movimento para remunerar melhor os acionistas. Ou seja, a Enel cortou funcionários e investimentos no ano passado. Aí ela quer dar lucro para quem tem ações da empresa, os acionistas. E aí, para dar lucro, tem que enxugar. E aí corta funcionários, aí corta investimentos para dar lucro. E aí, entre indas e vindas, o povo fica à mercê, sem energia. Viram só? Mais de 2 milhões de pessoas ficaram sem energia em São Paulo. Imagina aí o comércio, a perda, 48 horas sem energia, a perda de produtos em geladeira, em freezer. Eu não quero nem pensar. Porque a gente também não é muito bem servido com a empresa aqui de Vitória da Conquista, não. A Neo Energia, não. A antiga Coelba, na época de estatal, o povo reclama das estatais, mas saudades da Coelba de antigamente. Porque a tal da Neo Energia aqui também é o seguinte: ouvir um peido ali na esquina que corta a energia aqui no centro. É desse jeito. Jornal Globo Rio de Janeiro: Enel não cumpriu o plano de contingência, é o que dizem agências. Jornal Correio de Salvador: UFBA reduz até itens de higiene após sofrer corte no orçamento. Estas e outras notícias nos principais jornais do Brasil. E ontem nós perdemos um grande publicitário brasileiro, um dos maiores, vencedor de prêmios nacionais e internacionais, o Washington Oliveto. Ele foi dono da agência W Brasil, conhecidíssima. Conheci o Washington Oliveto em São Paulo, inclusive na época que eu comecei a lecionar no curso superior de publicidade e propaganda e também no curso de jornalismo, mas com disciplinas relacionadas à publicidade e propaganda, como professor de faculdade. Eu utilizei muitos comerciais dele. Inclusive, na época, lá no ano de 2006, que eu comecei a lecionar, 2005 para 2006, quase 20 anos como professor de curso superior. Eu utilizava um portfólio do Washington Oliveto com mais ou menos 12 propagandas premiadas da televisão brasileira. Propagandas que ele, como o maior publicitário brasileiro, escolheu como as melhores do século. E dentro dessas 12, 15 propagandas, claro que tinha publicidades dele, da agência dele, da equipe dele e muitas outras de outras agências, inclusive agências internacionais. Então, lamentamos a perda do publicitário Washington Oliveto. E
Deixa eu ver se eu tenho detalhes aqui sobre o sepultamento. Eu já recebi aqui a matéria, mas antes disso, alguns detalhes da perda. Ele tinha 73 anos, um dos principais publicitários brasileiros. Faleceu ontem no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. Estava internado há quase 5 meses devido a complicações pulmonares e a causa da morte foi falência múltipla de órgãos. Washington Oliveto teve uma carreira marcada por diversas campanhas memoráveis, foi responsável pela criação do icônico Garoto Bombril. Lembra eu conheci também, na época era criança e encontrei com ele e pedi autógrafo para ele. Carlos Moreno, aquele careca que fazia as propagandas da Bombril, muito engraçado, uma pessoa extremamente séria, mas na propaganda era um personagem totalmente diferente da vida real. Ele também atuou no movimento da democracia corintiana nos anos 80. Durante sua trajetória, conquistou mais de 50 prêmios no Festival de Cannes, incluindo Leões de Ouro. Nascido em São Paulo, Washington Oliveto iniciou sua carreira aos 18 anos, foi estagiário de agência de publicidade aos 18 anos, se destacou em várias agências de publicidade, inclusive a DPZ. Sua influência e criatividade deixaram um legado significativo na publicidade brasileira. Ele também publicou diversos livros, compartilhando suas experiências e reflexões sobre o setor. Ele tem um filme, na verdade não é um filme, é uma série documental da campanha eleitoral do presidente Lula em 2002, né? O passo a passo da campanha eleitoral de 2002, deixa eu até ver aqui, o filme da campanha de Lula, só para eu passar para o ouvinte nosso, caso queira assistir, pela Netflix tem essa minissérie da campanha de Lula. E o Washington Oliveto, ele aparece nessa minissérie. Essa minissérie, ela foi feita pelo cineasta, se não me engano, João Moreira Salles, da família Moreira Salles, lá, donos do Itaú Unibanco e tal. E o Washington Oliveto aparece no filme, né? Não foi ele que produziu esse documentário. Mas chama Entre Atos. Entre Atos. Eu assisti há uns 3, 4 meses atrás. São 117 minutos. Menos de 2 horas, 33 pessoas aparecem em torno do personagem principal. São registros únicos, exclusivos de conversas nos bastidores. Tem cena lá do Lula fazendo a barba, lá no barbeiro dele, em São Bernardo do Campo. O documentário é aqui, falei corretamente, João Moreira Salles. Ele estreou, esse documentário estreou em 2004, eu fui assistir ele agora, nem sabia da existência dele, veja. Foi filmado na reta final das eleições de 2002, a primeira vez que Lula venceu. Cenas de bastidores emocionantes, o momento em que Lula vê pela TV a notícia de que havia sido eleito. Ele aparece com a esposa várias vezes, a Marisa Letícia, falecida também, Dona Marisa Letícia. Encontra com filhos, cumprimenta os faxineiros de um hotel que ele estava hospedado em São Paulo. Então, muito bacana, viu? Em uma das cenas, José Dirceu, no núcleo duro da campanha, reclama da presença do João Moreira Salles, interpela o ex-sindicalista Gilberto Carvalho, que foi coordenador da campanha, que diz que as gravações eram guardadas em cofre, né, para que não fossem vazadas antes da eleição. Aí o Zé Dirceu ele fala, vai nessa, se você soubesse o que eu sei das outras campanhas, você não diria isso. O Zé Dirceu, inclusive, faz uma alusão a um vídeo que o Lula vazou também em uma das campanhas dele, o Lula falando de Pelotas. Um vídeo amador que ele está sendo filmado, ele não sabe, ele fala, Pelotas é a capital... capital dos viados, Pelotas é exportadora de viados, alguma coisa assim. Enfim, nesse Entre Atos, filmado em 2002, o ano que o Lula venceu as eleições, até no final do documentário, o Lula recebe a ligação do adversário dele,
nas eleições 2002, candidatos, vou até confirmar aqui, são 2002. Eu estava no penúltimo ano da faculdade. O Lula disputava com José Serra, com o Antony Garotinho e Ciro Gomes. E no final quando ele é eleito, né? Ele recebe um telefonema do José Serra e parabenizando e assumindo, né, a vitória. O Lula venceu na época no primeiro turno, né? Com 46,44% dos votos. O José Serra ficou longe, 23%. Foi a primeira vez que o Lula venceu, que já vinha já de tentativas anteriores. O Lula iniciou as tentativas dele em 89, na época, com a redemocratização do Brasil, perdeu para o Fernando Collor de Mello, que depois sofreu um processo de impeachment. Depois, aí assumiu, na época que o Collor saiu, assumiu o Itamar Franco. Aí nós tivemos, em 94, o Fernando Henrique Cardoso, eleito em 98, e em 2002 o Lula assumiu, ficou 2 mandatos, depois elegeu a Dilma, reelegeu a Dilma e está de volta aqui na sua terceira gestão. São 12h34. Falando em Lula, Lula acende sinal de alerta no PT. É o noticiário nacional agora aqui no programa Rádio Chofer. Você ouve agora Política Capital, o programa da agência Rádio Web, direto de Brasília para a sua emissora. Os bastidores do poder e da capital federal, na voz de quem conhece. Jornalistas Alexandre Jardim e Rodolfo Lago. Direto de Brasília, sempre com o fato do dia, as informações da capital do poder. A capital do poder inicia essa semana fazendo um balanço em cima do que o próprio presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, falou no fechamento do final de semana, porque ele chegou a criticar o seu próprio partido e reclamou do resultado que saiu das eleições de primeiro turno, até porque o cenário de segundo turno no Brasil não demonstra um crescimento por parte da esquerda, pelo contrário. O PT, por exemplo, só lidera em uma capital das 15 que terão segundo turno, e a mais importante delas numa disputa muito presente e forte contra justamente o PL e o MDB, que é São Paulo. Ou seja, uma situação que preocupa Lula e que fez ele reclamar da linha e atuação do próprio partido, né, Rodolfo Lago? É isso aí, né, Alexandre? O Lula deu a real, né? Depois ali do PT ficar ali tentando botar pano quente no desempenho, a presidente do PT, Gleice Hoffmann, dizendo que tinha ido bem, o Lula deu a real numa entrevista na sexta-feira. Não foi bem. O PT não foi bem no primeiro turno, foi mal. O PT precisa rever as suas estratégias, e os primeiros cenários aí, as primeiras projeções para o segundo turno mostram que a situação vai continuar ruim, vai continuar desafiadora. O PL, que é o principal adversário do governo, pode sair dessas eleições com prefeitos na maioria das capitais brasileiras, pode vir a administrar 6 desses municípios, e o PT talvez consiga um deles apenas, e mesmo assim não é fácil. Então é uma situação muito complicada, muito difícil. O PT, pela avaliação do Lula, perdeu a conexão com a periferia, com a população mais pobre do país, e especialmente não tem um discurso hoje muito claro para as novas relações de trabalho. Partido que nasceu do sindicalismo, ainda está muito voltado àquele formato anterior de trabalho, de contratação via CLT, e a situação mudou. Hoje as pessoas querem ser empreendedoras, querem ser empresárias, querem ter seu próprio negócio, e o PT não se organizou para fazer um discurso para essas pessoas. Está longe das camadas mais pobres da população, e precisa se reencontrar, porque senão vai ter muita dificuldade, Alexandre. A reflexão é justamente essa, né, Rodolfo Lago, é chegar na sua base, porque o PT foi um partido que sempre se comunicou muito bem com suas bases, e hoje parece que há uma dissonância. Pelo menos a população, como você disse, das classes C, D e E, não estão enxergando
no partido do presidente da República essas atuações a favor dessa classe, como houve no passado. Agora, uma coisa é certa, com os números que aí estão, o PL lidera e pode complicar um pouco mais também a vida do governo com relação ao Congresso Nacional. Lembrando que depois dessas eleições de segundo turno vai ter eleição da presidência da Câmara e do Senado, na qual o governo vai precisar muito de estar lá de uma maneira forte, porque os 2 anos é que definirão justamente 2026 para o presidente Lula, né, Rodolfo? Sem dúvida, né? Então, com esse mau resultado, mau desempenho do PT e da esquerda de um modo geral, o governo fica muito dependente das suas relações com o centro, com os partidos do centro, especialmente com o PSD e o MDB, que são partidos que fazem uma espécie de jogo duplo. Então, em alguns lugares tão próximos do governo, vão ter o apoio nas candidaturas aí do PT, em outros lugares não, tão distantes do governo e estão apoiados pelo PL. Então, quer dizer, para onde esses partidos irão em 2026, qual vai ser a definição, vai precisar de muito jogo, de muita conversa, de muita negociação. Negócio que realmente não tá fácil, Alexandre. Lula acendeu o sinal de alerta, Rodolfo, mas daqui a gente tem que encerrar este conteúdo de hoje, agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima. Política Capital, direto de Brasília, com os colunistas Alexandre Jardim e Rodolfo Lago. A análise dos principais temas de interesse do país. Produção, imagem e credibilidade. Distribuição, Agência Rádio Web. Você está ouvindo Rádio Chofer. Apresentação Léo Pereira. Rádio Chofer. Oferecimento. Ficou muito mais fácil marcar suas consultas de rotina no Núcleo de Saúde Unimed. Agora você faz tudo online. Mais de 20 especialidades médicas e áreas de saúde para agendar de onde estiver. Você não precisa mais ligar para marcar. Bastam alguns cliques no site ou celular. Acesse www.unimedsudoeste.com.br e saiba mais. A Unimed Sudoeste tá on. Sincal, há quase 4 décadas atendendo Vitória da Conquista e todo o sudoeste baiano. São mais de 30 mil itens para construção, reforma e decoração. 265 colaboradores distribuídos em 6 unidades para melhor lhe atender. A Sincal dispõe de sistema moderno de autoatendimento, espaço coral, o maior showroom Biancogres da Bahia e uma área específica para atender arquitetos e decoradores. Vai construir ou reformar? Tem sempre uma Sincal pertinho de você. Você está ouvindo Rádio Chofer. Apresentação Léo Pereira. Agora 12h40, eu recebi um vídeo de um garotinho que faz uma pergunta pro candidato, ele que foi candidato à Prefeitura de São Paulo, o Pablo Marçal. E eu teci várias críticas porque ele fez com que o nível de um debate que deveria ser argumentativo, propositivo, ele levou para um nível de baixaria, colocando apelidos, uma coisa de infantilidade, parecendo brincadeira. Nem criança de 4ª série não faz isso que ele fez, botando apelido no candidato de bananinha, da outra de não sei o quê, da Atena de da pena, enfim. Se lenhou, levou uma cacetada, não foi para o segundo turno. Quem está disputando o segundo turno em São Paulo, Ricardo Nunes e o Boulos. Mas, enfim, de qualquer sorte, ele fala um pouco sobre o que é a esquerda no Brasil. A gente está falando aqui, trouxe a matéria, a reportagem sobre a situação do PT nesse segundo turno, que não está favorável, não vai eleger gente, provavelmente uma capital só nesse segundo turno, do mais vai perder espaço para o Centrão e para outros partidos, como o PL, que é o principal adversário, mas ele resume um pouco o que é a esquerda, que hoje ninguém fala mais tão escancaradamente direita e esquerda. Hoje se fala em visões progressistas do lado da esquerda, da antiga esquerda, e visões conservadoras do lado da direita. Mas esse vídeo é interessante, uma criança faz uma pergunta e ele fala um pouco sobre esquerda no Brasil. Quem mais vota na esquerda é a pobreza, certo?
Então, se a pobreza que vota na esquerda, qual que é o interesse da esquerda de acabar com a pobreza? Amigo, esse corte aqui é do século, amigo. Faz a pergunta de novo. O garoto de 13 anos, do 8º ano, que quer ser político, me fez uma pergunta. Ele vai repetir a pergunta. Qual que é a pergunta? Se a esquerda recebe... Se a pobreza é a que mais vota na esquerda, qual que é o interesse da esquerda de acabar com a pobreza? É um sequestro emocional. Eles não podem acabar com a miséria do povo, senão acabou o curral eleitoral. Então, eles não têm interesse. Como alimentar a pobreza? Dando esperança e não dando resultado. Tem uma coisa no português que você está aprendendo, já ouviu falar em gerúndio? Já. ING, fazer é o verbo, né? Aí fazendo é gerúndio. Então, qual o segredo deles? Eles vão fazer uma obra, leva 14 anos a obra, que em 6 meses dá para fazer. Porque eles contam para os pobres só através da esperança. Estamos fazendo. As pessoas acreditam até por 30 anos numa mesma obra que não acaba. Qual o segredo? Manter emocionalmente dependente todo mundo. Porque se você promover o povo, não tem como ter o Estado brasileiro tão pesado desse jeito. E eu estou muito feliz de ver um cara de 13 anos de idade com conversa de maluco. Conta comigo, tá? Você é um ídolo meu. Não, eu não posso ser seu ídolo, não. Deixa eu te explicar. Eu sou só o cara que te inspira. A gente não pode idolatrar nada, é pecado. Deus repudia idolatria. A gente não pode idolatrar nem a Deus, porque Ele é nosso amigo. Nunca mais eu quero ver você falando isso, porque isso não te faz bem. Você tem que olhar as coisas que eu acerto e as coisas que eu erro. A gente, quando tem um ídolo, a gente ignora o erro da pessoa. A gente tem que aprender com as pessoas. Então tem coisas que não servem, as coisas que às vezes eu falo que não servem para você. Se você me tratar como um ídolo, você vai ser um ignorante na vida. Então essa é uma aula poderosa de política. Não tenha ídolos. Respeite pessoas pelos resultados e modele os resultados das pessoas e afaste daquilo que não faz sentido para você. Você vai longe, conta comigo na política, viu? Muito obrigada. Você está ouvindo Rádio Chofer. Apresentação Léo Pereira. De todas as patifarias desse ser chamado Pablo Marçal, ele faz uma colocação coerente, né? Inclusive relacionada a ídolo, né? Eu discordo porque o ídolo para mim é o Cristo, que é o Filho de Deus, que é o sistema Pai, Filho e Espírito Santo. Claro, ele fala que Deus é amigo, não precisa ser ídolo. Não, para mim é meu ídolo, ponto. Mas também concordo com ele por um outro lado de não ter ídolos, porque quando você tem alguém que você idolatra, você não vê os erros, você fica cego. E aí é o que ele diz, olha, tenha como a minha figura como um exemplo. Quando eu errar, você filtra. Quando eu acertar, você leva em consideração. Então, de tudo aqui sobra ainda alguma coisinha desse fanfarrão chamado Pablo Marçal. Navios de guerra chineses cercam Taiwan em alerta a separatistas. Noticiário Internacional. Giro Internacional. Adriana Moisés. Paris, 14 de outubro de 2024. A seguir as notícias em destaque nesta segunda-feira. A China cercou a ilha de Taiwan nesta segunda-feira em exercícios militares apresentados como uma séria advertência às autoridades separatistas e forças da independência de Taiwan. As manobras aéreas e navais, envolvendo, por sinal, 125 navios, foram endereçadas como um alerta ao presidente de Taiwan, Lai Ching-te, que há poucos dias disse aos taiwaneses que continuaria a defender a segurança nacional e o sistema constitucional democrático e livre da ilha. O Ministério da Defesa de Taiwan reagiu a este cerco militar, denunciou o comportamento irracional e provocativo de Pequim, acrescentando que todos os oficiais e soldados do país estavam prontos para se defender diante do inimigo.
Depois de ameaçar Israel com novos ataques, caso a ofensiva no Líbano continuasse, o Hezbollah efetuou hoje novos disparos contra bases militares israelenses em Netânia, ao norte de Tel Aviv, e nos arredores de Haifa. No domingo, o grupo paramilitar libanês causou a morte de 4 soldados israelenses e deixou 60 feridos em um ataque com drone contra uma base militar ao sul de Haifa. O chefe do Estado-Maior israelense, Herzi Halevi, referiu-se a este ataque como doloroso e o mais letal desde o início dessa nova frente de guerra no mês de setembro. Os polêmicos ataques de Israel a tropas da ONU no sul do Líbano estariam sendo investigados, segundo declaração de um oficial israelense à imprensa, investigados como erros. O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, qualificou nesta segunda-feira as intimidações israelenses à ONU de totalmente inaceitáveis. O homem de 49 anos, residente em Las Vegas, preso no sábado perto de um comício de Donald Trump na Califórnia, acusado de posse ilegal de armas, foi liberado após pagar uma fiança de $5.000, mas ele deverá enfrentar um processo judicial enquanto as autoridades trabalham com o Serviço Secreto e o FBI para coletar mais informações sobre ele e desvendar se ele preparava de fato um atentado contra o candidato republicano à Casa Branca. Rádio França Internacional para a agência Rádio Web de Paris, Adriana Moisés. Rádio Chofer, a voz do rodoviário. Rádio Chofer, oferecimento. Limpar Soluções. Produtos e equipamentos para limpeza. Temos uma linha completa de tudo o que você precisa para efetuar a limpeza e sanitização nos mais variados segmentos, residenciais, empresas e indústrias. E você, dono ou dona de casa, que procura soluções para facilitar sua vida, a loja Limpar é o lugar certo. Venha nos fazer uma visita e conhecer todas as soluções que temos para ajudar você em suas tarefas. Cotações e informações pelo WhatsApp 77981306788 981306788. Limpar Soluções. Fica na Avenida São Geraldo, 1314, no Alto Marom, pertinho da Feira do Alto Marom. Venha nos fazer uma visita. Nosso time de especialistas está pronto para te atender. Limpar Soluções. Quer se sentir renovada, ser cuidada e sentir-se bem? A Clínica de Estética Lívia Dias oferece diversos tratamentos corporais e faciais para você. Um desses tratamentos é a criolipólise, super eficiente para acabar com a gordura localizada em flancos, braços, abdômen, costas e outros locais. Uma tecnologia exclusiva de congelamento de células adiposas, as famosas gordurinhas. Este tratamento facilita a quebra das gorduras e te auxilia a modelar o corpo, te deixando ainda mais linda. Clínica de Estética Lívia Dias, na Avenida Otávio Santos, Centro Médico Itamaraty, 3º andar, em Vitória da Conquista. Acesse o Instagram, @Clínica de Estética Lívia Dias, ou ligue 77991514823. 9151-4823. A sua melhor versão é com a Clínica de Estética Lívia Dias. Você está ouvindo Rádio Chofer. Apresentação Léo Pereira. Agora 12h51, nós falamos aqui da perda de Washington Oliveto e informações sobre o sepultamento do publicitário.
O publicitário Washington Oliveto morreu neste domingo por falência múltipla dos órgãos. As informações foram do Hospital Copestar, onde ele estava internado há 4 meses para tratar de uma infecção pulmonar. Considerado um ícone da publicidade, ele faleceu aos 73 anos. Oliveto ficou conhecido por diversos trabalhos, entre eles o Garoto Bombril, que ganhou muito destaque com o ator Carlos Moreno na década de 90, principalmente, mas a peça foi criada na década de 70. Os outros passam, só ele fica. Fenômenos surgem toda hora, ensaiam umas jogadinhas, mas logo desaparecem, porque só ele é 10. Não, ele é 1000. Mais que 1000. O melhor do mundo. É o rei, o nosso rei, o Bombril. Qual é, garoto? Eu acho que eu tô te conhecendo. É o Bombril do futebol. Conhecido como um torcedor ilustre do Corinthians, o publicitário foi responsável pelo termo democracia corintiana. Em 2001, Washington Oliveto chegou a ser sequestrado perto de sua casa em Higienópolis, na região central de São Paulo, por um grupo de chilenos e argentinos e ficou mais de 50 dias em cativeiro. Ele, que também era escritor, recebeu diversos prêmios nacionais e internacionais. O publicitário deixa esposa e 3 filhos. O velório será restrito e o sepultamento acontecem em São Paulo. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari. Você está ouvindo Rádio Chofer. Apresentação Léo Pereira. 12h53. Você participa do programa Rádio Chofer através do Instagram, @Léo Pereira Jornalista. Pode mandar sua mensagem pelo Instagram, contando pra gente aí como é que tá seu bairro, sua cidade, o nosso estado. Participe conosco, dando sugestões de pauta aqui para nossa equipe de produção de jornalismo. O empresário Fernando Alves Souza Coelho, 39 anos, morreu baleado após fugir de uma blitz na noite do último sábado, dia 12, em Feira de Santana, a cerca de 100 quilômetros de Salvador. Foi preso em 2018, suspeito de ameaçar vazar nudes, fotos íntimas de uma cliente, e foi liberado da delegacia após audiência de custódia. Na época, a Polícia Civil disse que Lengocel, como era conhecido na região, teve acesso a fotos depois que a vítima trocou de celular na loja dele. Antes de deixar o aparelho no estabelecimento, a mulher, que na época tinha 30 anos, esqueceu de apagar as imagens e algumas conversas que foram encontradas pelo suspeito. O suspeito entrou em contato com a vítima por meio de WhatsApp. Na época, falou sobre as fotos e passou a ameaçar divulgar as imagens nas redes sociais caso a mulher não fizesse sexo com ele. Que doideira, viu, gente? E aí tem até o print aqui na matéria. E aí ele ameaçando, caso ela não fizesse relações sexuais com ele, que ele mostraria essas fotos dela publicamente. De acordo com a polícia, a vítima chegou a registrar uma ocorrência na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, de Feira de Santana, e uma audiência com o suspeito foi marcada. Mas ele parou com a chantagem. Logo, a vítima resolveu ceder ao encontro para prender o suspeito. Fez certo ela, né? Fingiu que tá tudo ok, vamos nos encontrar, e aí a polícia grampeou. O empresário foi solto após passar por audiência de custódia. Na época, o advogado do suspeito, Rosimário Carvalho, disse que o cliente não precisou pagar fiança para deixar a cadeia, mas teria que cumprir restrições impostas pela justiça, como manter distância da vítima, no mínimo 200 metros, não poder manter qualquer tipo de contato com ela. Ele também foi obrigado a comparecer em juízo quando convocado e não poderia se ausentar da cidade de Feira de Santana sem autorização por mais de 8 dias. O empresário ainda teria de ficar em recolhimento domiciliar entre 8 da noite e 6 da manhã. Pois bem, a vida de luxo na web, prisão por ameaçar vazar nudes de cliente. Esse é o homem que morreu após fugir de uma blitz na Bahia. Bateu o carro e morreu. 12h56. Por volta da 1h de sábado, durante a realização do patrulhamento tático na região central de Vitória da Conquista, uma guarnição do PETO de motos da 77ª visualizou uma motocicleta sem placa, cujo piloto, ao avistar a presença policial, empreendeu fuga.
De imediato, a guarnição iniciou o acompanhamento, interceptando o veículo no bairro Jurema. Durante a abordagem, foi encontrada em posse de uma adolescente de 17 anos uma porção de substância análoga à maconha. Foi relatada à guarnição que a origem dos entorpecentes seriam pés de maconha cultivados numa residência aqui em Conquista, sendo o material localizado durante diligência continuada. Diante dos fatos, os policiais apreenderam aí, constataram o material que foi conduzido para o DISEP. Olha o que tinha lá e que foi para o DISEP nessa residência. 3 pés de maconha, uma porção de maconha, uma motocicleta e R$ 134 em dinheiro. 12:57. Moda sustentável cresce com reaproveitamento e planos ecológicos. O Sebrae está presente no São Paulo Fashion Week deste ano, que acontece de 14 a 21 de outubro com mais de 40 desfiles na programação. O objetivo da instituição é trazer o conceito de moda sustentável ao evento. Acredita-se que a indústria da moda seja responsável por cerca de 10% das emissões globais de carbono. Pensando nisso, muitas marcas estão adotando programas de fidelidade, um modelo de negócio mais ecológico e sustentável. Quem explica melhor é Camila Merli, gestora nacional de moda do Sebrae. Então, a gente tem marcas já com programas de, como se fosse fidelidade, né? Com recompra e reciclagem de vestuário. Essa produção sobre demanda, né? Que a gente compra nos sites e só depois que a gente executa o pedido que aquele produto ele vai ser produzido. Então, a gente tem hoje tecnologias que permitem essa produção, né? On time, conforme o pedido do cliente. E a gente reduz, assim, o excesso de estoque e o desperdício. O conceito de moda sustentável nasceu há 60 anos e incentiva a produção e o consumo com menor impacto ambiental. Uma das formas de aplicar esse conceito é reaproveitar peças, como explica Laura Cafona, proprietária do Brechó da Lalau, em Belo Horizonte. Por exemplo, você pega um blazer, transforma ele numa saia e num cropped, enfim. Através da customização também seria uma forma de sustentabilidade. Então, quando você tem uma peça que tem alguma avaria e você customiza aquela peça de forma que aquela avaria seja reformada, consertada, você está aumentando a durabilidade daquela peça. Quando você tem um brechó, você pega uma peça que seria descartada e ressignifica aquela peça. Então, é mais uma forma de ser sustentável. Com iniciativas como essas, o Sebrae destaca a importância da sustentabilidade na moda, incentivando práticas que reduzem o impacto ambiental e promovem um consumo mais consciente. A sustentabilidade não é apenas uma tendência passageira, mas uma necessidade urgente para o futuro da indústria e do planeta. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Tiago Silva. Rádio Chofer. Oferecimento. Você sabia que Vitória da Conquista tem uma clínica veterinária popular e com diversas especialidades? Temos sim, a Vet Pop, com atendimento de todos os tipos de pets, cães, gatos, animais silvestres e exóticos, com especialidade em atendimento oncológico e referência em dermatologia veterinária. Vet Pop, doutora Fernanda Sanches e equipe, na Avenida Gilenilda Alves, 1505, no Posto Águia, bairro Boa Vista. Instagram, Vet Pop com 2 P's. WhatsApp 77981603608. 981603608. Você está ouvindo Rádio Chofer. Apresentação Léo Pereira.
Agora 1 em ponto, e assim terminamos a edição de hoje do programa Rádio Chofer, uma realização e oferecimento do Sintravc, Sindicato dos Rodoviários de Vitória da Conquista, presidente Álvaro Souza. A apresentação e direção de jornalismo é minha, Léo Pereira. Nós retornamos amanhã a partir do meio-dia. Vem aí Ponto de Vista News com Raicena, Lu Novaes, Verônica Ferraz e toda a equipe. A todos um grande abraço, excelente início de semana, que Deus abençoe e até amanhã. Você acabou de ouvir Rádio Chofer. Direção de jornalismo e apresentação, Léo Pereira.